Hoje nós vamos continuar o estudo de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a algumas igrejas na chamada região da Galácia, e estamos praticamente na metade desta pequena carta, e o apóstolo Paulo tem um assunto principal àqueles irmãos. E ele usa algumas palavras um pouco agressivas para eles, quando ele chama aqueles irmãos de insensatos, como está no versículo 1, por exemplo. E ele diz também no capítulo 1 que ele estava assim assustado, e usa a palavra maravilha-me, capítulo 1, versículo 6, que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. São atitudes que não é interessante para ninguém quando você conhece o evangelho de Cristo e se encanta com outras alternativas que parecem ser de Cristo. Tudo que parece ser, quase todos eles não são. O que realmente é, pode ser que não parece ser, mas o evangelho, quando ele é real, ele é efetivo, ele é contundente, nós não necessitamos de mais nada a não ser o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Neste tema, em continuação, você já agora encaixado no assunto, você pode ver que do versículo 15 ao 22, que vai ser o nosso trecho de hoje, Paulo escreve: Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Bem forte. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, de maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Entre parênteses, não precisava da graça. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Amém? Amém. Senhor Deus, Santo Pai, nós te clamamos conhecimento e a presença da sua instrução para podermos falar com o seu povo e com todos aqueles interessados no Evangelho. Em nome de Jesus, nosso Senhor, te agradecemos. Amém. Amém. Veja, irmãos, que mais uma vez, Paulo apresenta Abraão, o crente da fé, aquele que creu e aquele que obedeceu. E você vê que Paulo diz que a lei, se ela pudesse dar vida para nós, se ela pudesse trazer de fato justiça para nós, isso versículo 21, se tudo isso ela acontecesse na lei, tudo que o Senhor propôs, ela fazia parte da promessa.
da graça de Deus. Nós temos irmãos nesta igreja que são advogados, irmã que trabalha no fórum, pessoal que mexe com a justiça, e todos nós sabemos que a lei, ela não trata de perdão, ela não trata de dar vida, ela só trata de julgamento. Não é assim, irmã? Chega lá no fórum com o juiz não está para fazer perdão, benevolência para ninguém, senão ele está em disfunção, ele está para julgar a lei. O bom juiz, ele lê a lei, vê o caso, enquadra na lei e dá a sentença ou livramento. Ora, Deus não quer uma igreja assim. Se temos um Deus misericordioso, cheio de bondade, Ele fez uma promessa com um homem lá atrás, chamado Abraão, antes da lei, e Abraão viveu pela promessa. Num período intermediário de Abraão, quando diz desses 430 anos, apareceu Moisés. A Moisés trouxe a lei. Por que Moisés trouxe a lei, como nós vemos? Olha, a lei veio para julgar, para sossegar a natureza humana, para dar um comportamento apenas, e não uma mudança de vida. Nós temos pessoas, ou na igreja, ou na família, que têm comportamento, mas estão insatisfeitas. Então ela não mudou a vida. Então a lei dava comportamento, mas não dava vida. A graça e a promessa de Deus, ela não muda só o nosso comportamento, ela nos dá vida nova. E ele diz que os que estão na graça de Deus e vivem na promessa, na verdade cumprem a lei, porque eles obedecem ao Senhor. Vive na obediência do Senhor, na graça de Deus. De forma que esta leitura desta noite, você visivelmente viu que nós estamos no meio de um caminho em que abrange as regras delimitadoras das ações humanas. A lei religiosa, vigilante das atitudes, a lei te vigia. O Senhor não nos vigia, Ele nos abençoa. Quem vive no mundo aí fora não sente necessidade de arrependimento dos seus pecados. Na verdade, quem busca mais arrependimento são pessoas que estão tão próximas de Deus, que sentem-se tão culpadas, então exclamam mais por perdão do que alguns, e a maioria que peca muito mais. Os irmãos fiéis da igreja se sentem tão necessitados do perdão de Deus, talvez nem tendo tantos pecados, mas as pessoas aí fora, eles buscam uma lei para atenuar seus pecados. Na graça, nós estamos diante do trono do Senhor para que Ele retire o império do pecado em nós. Amém? Olha, irmãos, então a graça de Deus, a promessa, como nós vemos, é uma outra oportunidade. A graça nos dá liberdade sobre o gerenciamento da fé, da pregação do Evangelho da fé. Em duas ocasiões, Paulo cita nesse capítulo 3 a pregação do Evangelho da fé, a promessa pela fé em Jesus. Assim vivem os crentes no Senhor. A lei, ela é universal e opera numa obediência individual de cada pessoa. O efeito da graça também é universal e é operada pela fé em cada um de nós. Não para nos julgar, mas para se aproximar de Deus. As obras são assistidas pela lente da lei, porque tudo que faz a lei detecta. A fé é confirmada pela existência da graça através das obras de fé. Olha que interessante. A lei olha só as suas obras más para te acusar. Quem está na fé tem obras boas para chegar a Deus. Irmão, isso é interessante e maravilhoso ao mesmo tempo. Então, como Deus é tão bom e foi e continua tão bom para nós, e para dar mais nitidez a esse entendimento, veja que o apóstolo costurou uma ilustração
que acontece normalmente entre nós, a partir da experiência diária dos Gálatas, para reformar e distinguir a graça e a lei. Então ele encontrou nessa ilustração que nós vemos a correspondência entre a realização de acordos humanos e a maneira como Deus lida com a sua promessa conosco, de forma gratuita, como foi para o crente Abraão. Caso alguém promete alguma coisa para outro alguém, e eu acho que todos nós aqui já prometemos algo para alguém, o que acontece quando nós prometemos alguma coisa para alguém, para um filho, por exemplo? Nós nos tornamos devedores a eles. E nós fizemos um pacto. Se você tem uma amiga, um amigo, e um promete ao outro serem amigos, vocês têm um pacto de amizade. Isso torna-se uma promessa. E se caso todo esse pacto de acordo e de promessa deve ser cumprido quando vivo ou quando morto? Quando vivos. Enquanto estamos vivos. Após a morte, se há envolvimento de valores, deve haver um testamenteiro para poder resolver a questão de uma promessa feita por alguém que estava vivo. Então existe uma aliança com o herdeiro e ninguém pode desfazer. É o que Paulo diz. Todos os acordos, por exemplo, se eu faço um acordo com o irmão Davi, só eu e ele podemos desmanchar esse acordo. Mas ninguém pode interferir. Quando Deus fez um acordo conosco através de Jesus, quem é que pode desmanchar esse acordo? Não há lei para isso. E esse acordo, irmãos, essa proposta de Deus está aberta para nós. Interessante que até as criancinhas, quando você vê eles brincando, eles fazem alguns acordos de brincadeira, já viu? Eles traçam os dedinhos assim e se fazem amigos e geram um acordo, um acordinho, podemos dizer, infantil, mas é um acordo para selarem acordos, ainda que sejam infantis. Mas isso é interessante porque servirá para o amadurecimento delas quando adultas enfrentarão assinatura de contratos, que são pactos. E quando maiores, saberão que tem um Deus de promessa, de pacto, da salvação também. Por isso que temos que pregar o Evangelho. Quando pregamos o Evangelho, nós levamos o pacto de Deus para as pessoas. Você quer fazer parte do pacto de Deus? Amém? Se você não quiser fazer pacto de Deus, não tem acordo. É bem simples. Não tem acordo. Quando os homens selam um acordo, nenhum intrometido pode modificar o acordo entre eles. Como Paulo escreveu. Veja no versículo 15 que nós lemos. Irmãos, como homem falo. Bem? Irmãos, como homem falo. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula e ninguém acrescenta. Imagine você quando firma um compromisso com alguém. Um outro, nada a ver com o seu acordo, tentar atrapalhar. Que confusão é essa que aparece se intrometendo entre vocês? Acordo feito, acordo cumprido. Assim deve ser. Antigamente, os homens, ainda poucos existem, os homens selavam seus acordos olho no olho. Não é assim, irmãos mais velhos? E eu lembro que o meu pai dizia que acordo se fazia num fio de bigode. Interessante. E aqueles homens cumpriam. Nós fechamos também a oferta da graça quando cremos em Jesus, falamos com Deus crendo pela fé. Então nós temos um acordo de fé, de compromisso, de sinceridade, de honestidade, porque da parte de Deus vai ser cumprido. Se nós não cumprirmos, nós estamos traindo o acordo, a promessa de Deus. Quanta gente tem traído o Senhor, abandonado uma fé que um dia professou, abandonado aquela igreja que ele tanto serviu e sabe que a igreja é do Senhor, que prega o Evangelho do Senhor, e as pessoas, por questões que sejam quaisquer que forem, abandonam a causa. Que causa é?
a causa da promessa de Deus, o acordo. E quem é o homem que pode palpitar sobre o acordo de Deus? Se intrometer no acordo de Deus? Hoje as pessoas negam o Senhor, dizem que nem existe um Senhor, mas além de existir um Senhor, tem um Deus que faz acordo com aqueles que o querem. Olha, Deus não vai mudar e nunca mudou o pacto com Abrão, isto é real. Ele não poderia modificar o seu concerto conosco no meio do caminho também, e ele não mudou. Não mudou. O Senhor jamais mudou o seu concerto estabelecido entre ele e nós, conforme exemplificado no seu trato específico com Abrão. Interessante que Deus fez um pacto com o homem e primeiramente apareceu Abraão como o ícone do pacto de Deus. O pacto de Deus com Abrão permanece ativo até hoje. Tudo que Deus falou para Abrão se cumpriu. Primeiro, porque Deus não mente. Segundo, porque Abrão foi fiel. Amém? Se você tem um pacto com Deus, Ele não mente para você. Ele não volta atrás. Mas você tem que ser fiel, porque Ele não nega-se a si mesmo. Olha, irmãos, embora Abraão é morto, como sabemos, a sua descendência é viva. Amém? Depois de morto, ainda é vivo. A posteridade de Abraão somos nós, os crentes no Senhor, o povo de Deus, os filhos de Deus, a sua descendência, não povos descendentes. Não existe que todos os homens são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que têm um pacto selado com Deus através de Jesus Cristo, seu único e suficiente Salvador. Amém? Amém? Então, cuidado. Não é o mundo todo que é filho de Deus. O mundo todo é criatura de Deus. Filho de Deus são aqueles que têm o pacto que Abrão também fez. Interessante, é uma chateação até ver que os homens insistem em mudar pactos celestiais. E quem é o homem para mudar? Falamos nessa questão de mudar porque os judeus sempre acreditaram nas promessas de Deus e acreditaram que as promessas de Deus seriam cumpridas em uma única pessoa, o Messias. O Messias que eles esperam. O mais famoso descendente de Abraão, Jesus Cristo. Veio muitos anos depois de Abraão e também depois da lei. Interessante, né? Isso é interessantíssimo. Abraão veio antes da lei e o mais importante descendente de Abraão veio depois da lei. Em Gálatas 3:8 nós lemos assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. É a bendição de Deus aos homens. Todas as nações têm recebido a promessa de Deus, porque Jesus veio para todos. Só de Jesus ter vindo para todos, os homens têm uma categoria de bendição de Deus. Só é maldito quem quer, quem desconfia, quem não crê. Os homens preferem ser malditos de Deus ao ser benditos de Deus. Olha, irmãos, quando nós vemos sobre a lei, claro que a lei tem uma função importante, mas a salvação pela graça, por meio da fé, era a promessa de Deus desde os princípios dos tempos. Fato que não ocorreu com a lei. Considerando que os princípios da lei contemplam na graça a maneira alcançável por aqueles que creem. Quem vive no Senhor, interessante que cumpre a lei de Deus. Cumprimos a lei na graça,
no exercício da nossa salvação, na santificação, aproximando de Deus e separando-se do mundo, agradamos a Deus em Jesus, em atitudes tão simples que Deus se agrada. Amém? Os judeus certamente tinham muitos privilégios, como nós vemos na Bíblia, e muitas responsabilidades, porque eram parte do concerto de Abraão. Mas abençoar as nações era função do Messias. Poder que a lei não alcançava. A lei nunca abençoou as nações, porque as promessas feitas a Abraão estão diretamente relacionadas a Cristo, porque Moisés foi passageiro. Em Cristo e por meio dele, as promessas chegaram aos crentes individualmente durante todos esses séculos. Cristo é a nossa esperança de bênção, porque o pacto de Deus feito com Abraão atingiu a todos nós. Nós acabamos de ler que Paulo escreve que anunciou o primeiro evangelho a Abraão, mas Deus havia de justificar os gentios, e assim fez. Moisés recebeu a lei e deu ao povo de Deus 430 anos depois da promessa de Abraão. Aqui tem uns problemas de cálculos, irmãos, mas não vamos se ater a números. E eu vou dizer uma coisa que pode surpreender alguns irmãos. Por esta razão, os 430 anos mencionados por Moisés devem ser considerados desde o chamado de Abraão de Harã e a sua permanência dos seus descendentes em Canaã, na estada do Egito até o Êxodo. Em Atos 7,6 diz: e falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e maltratariam por 400 anos. Embora exista essa discussão numérica, o importante para nós é crer e ver e ter conhecimento que a lei veio depois da promessa de Abraão. Amém? E seus descendentes com base na sua fé, e nem na lei de Moisés, que ainda nem existia. A principal função da lei foi demonstrar o quão crucial é o concerto da fé, quão importante é a dar alguma esperança às pessoas. A lei vai te deixar desesperado, qualquer lei, mas a promessa te dá esperança. Qualquer promessa nos dá esperança. Se alguém te prometer um bom emprego, você vai tornar-se uma pessoa esperançosa num bom emprego. E se alguém te promete coisas boas, saúde, você vai viver na esperança de recuperar a sua saúde. Agora imagine quando Deus promete te tirar da perdição. E você não só viver esperando, mas vivendo a salvação. Nós não esperamos a salvação, nós vivemos a salvação do Senhor. Na verdade, a promessa se cumpre e a esperança é viva, é eficaz. Nós não esperamos coisas incertas, por isso que a fé entra, porque a fé nos dá firmeza que é real, das coisas que ainda nós não vemos. Olha, quando é que a lei faz isso em qualquer um de nós? Jamais, irmãos, jamais. Quando nossos pais diziam, você deve fazer isso, isso e isso, senão você não passa de ano. É uma lei, mas eu poderia fazer e não passar de ano. Mas se os nossos pais nos prometiam alguma coisa, irmãos, já é esperança. Olha, as palavras lei e promessa, as duas palavras lei e promessa, elas nunca se combinam. Elas são opostas, uma diferente da outra. Os comprometidos com as promessas sempre procuram os seus compromissos. Interessante que quando nós vivemos na promessa de Deus, nós vamos de encontro com os compromissos de quem é de Deus. Não é? E Deus compromissado conosco. Isso é aliança.
Buscamos compromisso com Deus e Deus compromissado conosco. Quem vai nos segurar? Quem nos afastará do amor de Deus, como diz o apóstolo? Quem nos separará do amor de Deus? Então isto é correspondência com o pacto, é viver em esperança. Não na incerteza, mas certeza. Interessante, irmãos, não é nem quase que uma definição, mas a própria palavra é: toda herança é gratuita. Como diz o caipira, é ou não é? É. Toda herança é gratuita. Porque se meu pai fosse muito rico, ele tinha trabalhado muito, ou recebido esse dinheiro, e eu ia receber, como se diz aí, de bandeja. O que eu fiz para receber herança? Só ser filho. Mais nada. Agora imagine você receber uma herança de vida como filho de adoção, como filho adotivo. Que maravilha isso! Assim somos. Então a herança gratuita se refere à alegria dos crentes pelo que eles recebem por meio da promessa. Que alegria! Por que nós não vamos ter alegria se nem éramos herdeiros? A salvação, a vida eterna, a remoção da maldição, sem nada sacrificar, apenas obedecer. Não recebemos herança de Deus por força de lei, de mandado, mas pelo pacto de Deus conosco. Ninguém obriga Deus a nos dar herança. Ele escolheu que nós poderíamos ser herdeiros dele. As pessoas não precisam trabalhar para obter o que foi prometido a elas. Ninguém se esforça para receber promessa. E ninguém trabalha para juntar herança. Na verdade, Deus, pela promessa, deu a herança gratuitamente ao obediente crente Abraão. Certo? Deus deu a promessa porque Ele amava Abraão. Ele viu em Abraão um homem justo. Não porque Abraão merecesse. E Abraão era consciente que ele não merecia nada. Deus deu a promessa, deu a graça, tudo gratuito. Como é Jesus para nós, para você? É gratuito, não sendo barato. Tem gente que acha que porque é gratuito, nada custou. Irmão, toda herança tem um custo. Jesus é a graça de Deus em nós, gratuita, mas não é barato. Não brinca com Deus. Não brinca com Jesus. Não acha que Jesus não tem valor, que você tem a hora que você quiser. Não. É de graça, mas tem alto preço. E é tão alto que nenhum de nós pode pagar. Se juntarmos todos nós aqui, que somos um número razoável, mesmo assim não poderíamos pagar. Se juntasse o mundo todo, não conseguiria fazer sacrifício algum para pagar o que Jesus fez por nós. Então, não confunda gratuitidade com coisas baratas. Isso é muito importante. Deus, em sua graça, nos dá a salvação exclusivamente pela nossa crença e nos abastece pela fé. Ele nos dá graciosamente e generosamente, com amor e compaixão e não com julgamento. Isso é muito importante para nós. É tão importante que Deus não nos dá com julgamento. E Ele dá abundantemente, sem reservas. A natureza de Deus, nos seus atributos, se doou por nós. A promessa de Deus a Abraão estava relacionada com a fé de Abraão, certamente. Enquanto a lei concentra-se nas ações para inibir apenas transgressões, até Jesus chegar para dar um jeito nessa limitação. Amém. Para mostrar a inferioridade da lei, Paulo explicou que Deus deu as promessas pessoalmente a Abraão. A lei, entretanto, foi dada aos anjos e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro chamado Moisés, entre Deus e o povo.
Como funcionava Moisés? Ele ficava entre Deus e o povo. E olha que trabalho ele teve. Essa não era uma ideia nova inventada por Paulo. Já era a crença dos próprios judeus. Embora o que estou dizendo para vocês não esteja mencionado no livro de Êxodo, os judeus acreditavam que os 10 mandamentos tinham sido dados a Moisés pelos anjos. E nós conferimos para poder ter autoridade para dizer em Atos 7,53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Se é dos anjos ou não, para nós também não faz efeito nenhum. O importante é que Deus mandou. Certo, irmãos? O mais importante aqui é que Deus mandou pelos seus emissários anjos e entregue a Moisés o descabimento é que eles não guardaram. Veio do céu, chegou à terra a eles, mas eles não guardaram. Mas de que adianta ter os mandamentos e não obedecer? O que você acha? De que adianta Deus nos dar pais, que alguns estão presentes com os filhos, filhas ao lado da sua mãe, filhos ao lado do seu pai, e filhos na lembrança dos seus pais? Eu te pergunto, o que adianta Deus nos dar os pais que nos amam e nos educam, sendo desobedientes a eles? Que adiantou bons pais se os filhos são desobedientes? Que adianta Jesus ter organizado a sua igreja, sendo que muitos não se importam com ela? Que significado tem para quem não se importa a casa de Jesus, a igreja de Jesus? Que adianta você casar e não se comprometer com o seu casamento? São perguntas que podemos fazer de pactos existentes que muitas pessoas não estão comprometidas com ele. Obedecer toda a lei é impossível, mas obedecer esses pactos que eu te falei obedecer os pais, ser fiel à igreja do Senhor, ser fiel ao seu voto de casamento. Todos esses pactos são possíveis. Agora imagine, quem não se atém a esses pactos terrenos, como serão fiéis nos pactos celestiais? Então, irmãos, ter um medianeiro, obviamente, significa que não há um só indivíduo envolvido nos acordos, ou no acordo. Um intermediador, esse medianeiro, opera entre 2 ou mais indivíduos, e no caso, uma nação, para ajudar na comunicação e instrução, alcançar um acordo, definir uma disputa. Isso Moisés fez muito bem, mas ele não foi respeitado. Moisés sofreu muito. Aliás, a Bíblia diz que não houve homem com tanta paciência como Moisés. E mesmo assim ele perdeu a paciência. Então, ser medianeiro de coisas terrenas com fatos celestiais é uma indigesta situação. E sabemos que Moisés sofreu muito. Ele foi um homem, eu não uso essa expressão no púlpito, mas super abençoado por Deus. Porque não foi fácil, mas ao mesmo tempo ele pagou um preço. Moisés, o medianeiro, foi proibido de entrar na terra prometida. Olha, vemos muitas falhas. Mas, irmãos, Deus foi um só, não teve medianeiro quando fez sua promessa para Abraão. Não teve um interlocutor entre Deus e Abraão. Mas teve Moisés com o povo e Deus. Com Abraão foi direto. Em qual situação nós estamos? Amém. Com Abraão não teve. Foram dadas diretamente a Abraão e seriam cumpridas por Deus independentemente das ações das pessoas. Assim a promessa é superior a qualquer lei, até na sua execução, até na sua administração, porque quem administra a fé é você. Não existe intermediador na sua fé, é entre você e Deus. Creia que Ele existe, creia que Ele te abençoa, creia que Ele te dá as bênçãos,
Creia que Ele te ajuda nos momentos difíceis. Não tem um intermediador, irmão. Você confessa os seus pecados diretamente a Deus, assim como Abraão fazia. Você ora diretamente ao Senhor em nome de Jesus e Ele te ouve. Não temos. Abraão recebeu as promessas enquanto Moisés recebeu a lei. Não é? Assim a promessa é superior, irmãos. Moisés foi, na verdade, um arranjo temporário, de fato. Preparatórios para confirmar a verdade do desejo definitivo de Deus de se relacionar diretamente com todas as criaturas através do mediador eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que Ele está à destra de Deus e que o Espírito Santo tem gemidos inexprimíveis por nós. Na verdade, é o próprio Deus. Paulo não desprezou Moisés em nenhum momento, mas mostrou a supremacia que o caminho da fé em Jesus Cristo tem sobre a lei, tipificado no patriarca da fé, o crente Abraão. Para terminar, nós vamos ler o versículo 14 que nós não lemos. Foi lido na última lição nossa. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? O Espírito está aí em você, meu querido irmão, te ajudando, interferindo. Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Tudo está no contexto e na eficácia do pacto, da promessa de Deus naqueles que buscam ao verdadeiro Deus. Amém. Que Deus nos ajude. Amém.